Graça e paz, irmãos. Leto é o gordinho sem barba. O outro, quando eu tiro férias, ele vem. Vem. Cantaremos a bondade de Deus. E a bondade de Deus é que Ele nos amou a ponto de enviar o Seu Filho para morrer por todo aquele que nele cresce. Nós estamos começando mês de setembro. Se passaram 8 meses e os irmãos ainda se lembram do tema deste ano? A mesa de casa, a missão que nos move. Então, bom. Então, o que nos move é uma missão, não é a nossa própria vontade, né? Temos uma missão que nos tira da mesa da comunhão da nossa casa e nos leva ao mundo para levar uma mensagem, né? O Senhor Jesus disse, né? Ide a todas as nações, né? Fazei discípulos, ser-me-ão testemunhas. Mas muitas vezes esta mensagem tem sido recusada. A mensagem da salvação tem sido recusada pelo mundo. Mas não porque ela não tem a sua eficácia. É porque muitas das vezes estamos apresentando Jesus de forma errada. Eu já vi uma ilustração de um livro dizendo que em um avião, quando um passageiro entrou, veio a aeromoça, ele entregou um paraquedas e disse para ele, olha, este equipamento fará da sua viagem, tornará a sua viagem mais confortável. E aquela pessoa vestiu aquele paraquedas e sentou na sua cadeira e conforme o tempo foi passando, ela foi se incomodando com aquele peso nas suas costas, não deixava ela repousar e em determinado momento ela o abandonou. Mas, em outro voo, outro passageiro, outra comissária de bordo, quando ele entra, ela oferece o mesmo equipamento e disse, este equipamento vai salvar a sua vida. E se houvesse, então, um acidente, aquele era o único equipamento que poderia lhe dar possibilidade de salvar-se. E muitas das vezes nós temos levado a palavra do Senhor, o Evangelho, de forma a fazer da vida daqueles que a recebem, tornar as suas vidas mais fáceis, mais confortáveis. E temos falhado, porque muitas das vezes nós não estamos apresentando a Jesus da forma, né, condizente com a sua missão nesta terra. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, para nós compreendermos porque foi necessário que Jesus viesse a este mundo. É óbvio que nós já lemos João 3,16, né? Porque ele nos amou de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. Mas agora vamos em João, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3. Amém? Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei,
porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Amém? João, no seu evangelho, ele mostra a deidade de Deus, ou seja, ele mostra que Jesus encarnou, ele é o Deus encarnado, e Jesus, ao mesmo tempo, era Deus. Como já disse em várias outras pregações, havia umas seitas que diziam que Jesus não veio em carne, que Jesus era apenas um espírito. Mas João, no seu evangelho, ele mostra que Jesus, sim, veio em carne e ele era o próprio Deus. Com isso, ele revela a sua pessoa em Jesus Cristo. Mostra a humanidade de Jesus, como Jesus tomou essa forma, porque Jesus se fez homem e padeceu todas as coisas, para que nós pudéssemos nos identificar com ele. Agora, João, na sua epístola, na sua carta, ele escreve esta carta num caráter familiar. É uma carta de caráter familiar e parte do pai aos seus filhinhos que estão no mundo. O pecado de um cristão é considerado ofensa de um filho contra o pai e tratado como assunto de família. João, nas cartas de João, chamado aqui o apóstolo do amor, ele se coloca, como um pai. Ele trata aqueles que chegaram a Cristo como seus filhos, seus filhos na fé. Ele usa uma palavra no grego chamada teknia, que é um diminutivo que significa filhinhos. É uma forma carinhosa de chamar os discípulos, aqueles que se chegaram a Deus, mas tem um significado diferente da palavra filhos. Esta palavra teknia, ela significa que fomos gerados pelo Pai, aos que nasceram do Pai. É óbvio que uma criança nasce da mãe, mas este termo significa que fomos gerados por Deus, aqueles que nasceram de Deus. Então ele trata nos 2 primeiros capítulos da sua epístola, ele começa a falar da incompatibilidade daquele que nasceu de Deus com o pecado. E não há forma de conviver com o pecado. E aquele que nasceu de Deus, ele não tem comunhão com o pecado. Aquele que está na luz, não pode haver nele trevas, que significa o quê? A presença do pecado em sua vida. Mas o pecado aqui, a palavra diz que ele tira a comunhão do pai, do filho com o pai, mas ele não muda o relacionamento.
Porque muitos têm deixado os caminhos do Senhor porque em algum momento falharam. E pensam que não há mais agora, não há mais oportunidade de se voltar ao Senhor, que o Senhor já não o recebe mais como Pai. Mas o apóstolo João, ele nos ensina que, olha, nós não devemos pecar, nós não devemos viver uma vida com pecado, mas se isto acontecer, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus. E ele nos restaura a comunhão. Então ele diz o quê? Que o pecado agora, ele é uma exceção para aqueles que estão em Cristo. O pecado, ele é uma exceção. O pecado, ele tira a comunhão, mas quando confessado e abandonado, é feita a restauração da nossa comunhão. Mas ele não muda este relacionamento do homem com Deus. Nós não deixamos de ser filhos, a não ser que nós abandonemos totalmente o caminho do Senhor. Então, o apóstolo João, ele apresenta Jesus, ele fala sobre as obras do diabo, que é ele causador do pecado, é ele que induz o homem a seguir por este caminho, mas que o Senhor proveu, o Senhor Deus, pela sua misericórdia, ele nos proveu um Salvador. Por isso Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E é necessário que nós aprendamos um pouco a respeito do que é a obra do diabo, o que o diabo tem feito contra as nossas vidas. Resumidamente, nós entendemos que o diabo, ele veio promover a inimizade do homem contra Deus. Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 7. A palavra do Senhor disse que quando estava Pai, Filho e o Espírito Santo, na criação disse, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa imagem e semelhança, ou seja, lhe deu capacidade de fazer escolhas, de decidir o certo e o errado, lhe deu condições para raciocinar, para escolher, e também lhe deu o poder de decisão, que nós chamamos de livre-arbítrio. O Senhor criou todas as coisas no seu devido lugar, deixou o homem provido de tudo aquilo que era necessário para ele. Mas o Senhor também colocou para ele limites. Colocou limites para o homem. Quando ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele diz, olha, no dia que comerdes dela, certamente morrerá. Este era o limite que o homem tinha na terra. Mas a palavra diz que o diabo, em forma de serpente, ele faz uma confusão na cabeça de Eva, quando pergunta, olha, é assim que está escrito, que não comereis de toda a árvore do jardim? E Eva deu continuidade naquela conversa, como todos nós sabemos. E ela responde, dos frutos da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore do conhecimento está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus,
e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O diabo incitou o homem e a mulher a serem iguais a Deus, senhores de sua própria vida. Foi esta a oferta que o diabo fez para a mulher. O Senhor não quer que você desfrute das coisas melhores que só estão à disposição deles. O Senhor não quer que vocês sejam iguais a eles. E despertou no homem e na mulher ser igual a Deus. Como foi o motivo da sua queda, quando ele estava lá nos céus? Ele disse que colocaria o seu trono acima das estrelas de Deus e seria como o próprio Deus. E se rebelou contra o próprio Deus e foi expulso de lá. Por isso, ele agora, sua missão é se levantar contra tudo que se chama Deus. Por isso, a missão, a obra do diabo é trazer a inimizade do homem com Deus. Desfazer, o diabo induziu o homem a se rebelar contra Deus, desfazendo a sua comunhão com Ele. O homem, quando pecou, ele começa a se envergonhar da criação de Deus, começa a se envergonhar do seu corpo, da forma que ele estava. Depois ele começa a fugir do próprio Deus. No final o pecado começa agora a afetar o relacionamento deles. Porque quando Deus pergunta ao homem por que você fez isso, ele coloca a culpa na sua mulher. A mulher que me deste, me induziu a isso. Quando pergunta para a mulher por que fizeste, a serpente me enganou. Acredito que isso tenha abalado o relacionamento dos dois, porque eles eram marido e mulher. A obra do diabo é colocar o homem contra a mulher. A criação de Deus contra si. É desfazer os laços familiares. Esta tem sido a missão do diabo. Desfazer os laços familiares. Sábado passado tivemos aqui a reunião dos homens, né? Nossa reunião anual. E nós pregávamos, e eu estava trazendo essa mensagem, que Deus criou o homem com poder de dominar. Quando Deus criou todas as coisas, disse Deus ao homem: domine sobre os animais, sobre as aves, sobre os répteis. Domine sobre todo ser vivente. O Senhor lhe deixou uma tarefa de cultivar a terra. O Senhor lhe deu sabedoria para fazer todas as coisas. E o Senhor instituiu a família como o alicerce para uma sociedade. E é isso que o inimigo tem feito, tentado destruir este fundamento criado por Deus. Mais à frente nós vemos quando Caim vai lá e oferece um sacrifício a Deus. E seu irmão Abel também oferece um sacrifício a Deus. Mas o sacrifício de Abel foi aceito por Deus, mas o de Caim não. E o Senhor fala para Caim: por que ele não aceitou? Porque você fez mal. Você fez errado. E Caim ficou totalmente transtornado a ponto do seu semblante mudar. E o próprio Deus disse para ele: olha, se bem fizeres, não é certo que será aceito? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O Senhor está dizendo para Caim: você está sendo tomado por um sentimento que é causado pelo pecado, mas você tem condição de dominá-lo, porque o Senhor
deu ao homem poder de domínio. Mas o homem sucumbiu ao pecado e Caim mata o seu irmão, sendo agora amaldiçoado, porque o próprio Deus disse: olha, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Agora, Satanás induz Caim a matar o seu irmão por inveja, porque o sacrifício de Abel, que foi todo preparado, foi aceito por Deus, foi o motivo da sua ira. E ele deu lugar a esse sentimento e não pôde dominá-lo, fazendo dele o primeiro homicida. Primeiro, Satanás tira a comunhão do homem com Deus. Ele afeta o relacionamento do homem com sua esposa. E agora começa a colocar irmão contra irmão, causando assim o primeiro homicídio. O pecado fez o homem perder o seu domínio próprio. O próprio Deus disse para ele: olha, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O inimigo, ele não tem poder para se apossar de nós. Então o que ele faz é criar situações para que nós venhamos desejá-las. Ele coloca diante de nós manjares, vamos dizer assim, para que nós sejamos seduzidos por ele. Mas o poder de decidir, ele sempre será nosso. Então, esta ideia que muitas vezes nós temos de que nós pecamos porque fomos, o diabo me fez pecar, não, essa é a função dele. Não adianta pôr uma culpa nele, que ele sabe que a culpa é dele. Ele está lá para isso, ele não brinca. Mas o poder de decisão está sobre nós. Nós que precisamos dominá-lo. Nós pecamos porque somos induzidos pela nossa vontade. A palavra do Senhor diz que nós somos atraídos por aquilo que vemos. E quando colocamos aquilo no nosso coração, é que somos vencidos por essas coisas. Acredito que Eva não andava no paraíso todo dia olhando aquela árvore. Nossa, que linda esse fruto, como deve ser delicioso, não é verdade? Como deve ser gostoso. Mas por que Deus pôs essa árvore aqui no meio? Por que Deus... Muitas vezes somos assim, queremos colocar a culpa em Deus. Que o Senhor colocou aquela árvore para que o homem caísse, para que o homem errasse. Mas como eu já disse, aquela árvore significava o limite da liberdade com que o homem foi criado, para que o homem não desejasse ser o Deus da sua própria vida. E foi isso que o inimigo fez. Ele induziu o homem ao erro. E é assim que ele procura nos fazer conosco. Nos induzir a nos rebelar contra Deus. João capítulo 2. Jó capítulo 2. A palavra conta que Jó era um homem temente a Deus. Ele não o conhecia pessoalmente, ele não teve uma experiência com Deus. Mas ele ouviu falar de Deus, da sua bondade, do seu juízo, da sua justiça. E ele era um homem que temia a Deus. A sua família vivia
né, desfrutando dos prazeres da terra. A Bíblia diz que seus filhos faziam festa na sua casa, nas suas casas, e as suas festas duravam dias. Quando terminava uma, começava a outra, e assim eles viviam. Mas Jó, continuamente ele reunia os seus filhos e oferecia sacrifício pelas suas vidas, dizendo: porventura, algum filho meu amaldiçoou ao Senhor. E ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos. E a palavra diz que por isso Jó foi contado como justo. Mas um dia os filhos de Deus se apresentando a Deus, a palavra diz aqui no capítulo 2, diz que Satanás também se apresentou e o Senhor disse: olha, de onde você vem? Ah, eu venho de rodear a terra, estou andando por aí. Estou andando por aí e você encontraste Jó? Você viu o meu servo como ele é fiel? Ah, mas também, né? Olha a conversa. O Senhor deu tudo para ele. O Senhor deu tudo para ele. Tudo que ele põe a mão dá certo. Ele é o homem mais rico da terra. Tem uma família grande, tem filhos. Agora tira isso dele para ver se ele não te amaldiçoa na sua face. Muitas das vezes, o diabo, ele faz o papel de acusador. É o que ele mais faz. Para Deus, ele quis dizer que o homem só é capaz de adorá-lo, só é capaz de servi-lo, se for recompensado de alguma forma. E o Senhor disse para ele: então vai lá e testa ele. Pode tocar em tudo que ele tem, só não toca nele. A Bíblia diz que num único dia, ele perdeu todos os seus animais, toda a sua criação. E que até os seus filhos estavam numa festa e aquela casa veio abaixo, matando todos. Mas a resposta de Jó foi: nu saí do ventre da minha mãe. Ou seja, eu vim a essa terra sem nada. Eu vim a essa terra sem nada. Ele me deu e ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso a palavra diz que Jó não pecou. Muitas das vezes, agora Satanás ele faz de forma invertida. Por quê? Porque ele não pode tentar a Deus. Ele não pode desafiar a Deus para que Deus nos prove. Como foi com Jó. Havia um propósito. No final do livro de Jó, a palavra diz qual foi o propósito de Deus permitir que Jó fosse tentado, fosse provado. Porque Jó só o conhecia de ouvir falar, mas Deus queria Jó para perto dele. Deus queria um relacionamento com Jó. E Jó fala lá no final do seu livro, né, que eu o servia só de ouvir falar dele. Agora eu o conheço face a face. Jó teve um encontro verdadeiro com Deus. Agora, a estratégia do inimigo tem sido diferente. Ele começa a questionar a nós. Você serve a Deus? Você é crente? Você faz isso, faz aquilo? Por que você está passando essa prova? Por que você está passando essa necessidade? Se você tem sido fiel a Deus, por que você não tem isso? Por que você não tem aquilo? E ele faz nós desviarmos os nossos olhos para o caminho dos ímpios. Ele tenta nos fazer comparar a vida do ímpio com a vida do crente, porque muitas das vezes nós começamos a olhar a prosperidade do ímpio e começamos a julgar sermos merecedores de melhores bênçãos de Deus. Mas o salmista Asaf, ele diz que um dia ele olhou para a prosperidade do ímpio e isso incomodou ele. Quando nós falamos sobre o ímpio, não é aquela pessoa que apenas não anda com o Senhor, não é o descrente, porque há muitas pessoas que, apesar de não conhecerem, não conhecerem a palavra de Deus, não andarem com Deus, se comportam de maneira, muitas das vezes,
melhor do que aqueles que conhecem. Mas o ímpio é aquele que é o escarnecedor da palavra. É aquele que, mesmo conhecendo a palavra do Senhor, ele insiste em viver no caminho errado. E o salmista Asaf diz que olhou para a prosperidade do ímpio, como ele prospera livremente. E isso lhe causou um certo incômodo, mas a sua visão mudou quando ele viu o verdadeiro fim do ímpio, que é a condenação eterna. Nisso fez com que ele caísse em si e não desejasse mais, né, viver como o ímpio vive, desejar a sua prosperidade. É assim que o inimigo tem feito muitas das vezes na vida daquele que tem servido na casa do Senhor, dizer que você é merecedor. Ah, olha, está valendo a pena? Está valendo a pena porque você está passando tanta luta, tanto sofrimento. Por que Deus não faz isso para você? Por que você não tem colhido tudo isso que você tem plantado? E muitas das vezes ele nos induz a acharmos que somos merecedores. Mas o apóstolo Paulo diz que orou 3 vezes a Deus por tudo aquilo que ele fez pelo evangelho, por toda a sua carreira ministerial, vamos dizer assim. Ele se achou digno de receber o favor de Deus e orou 3 vezes para que um mal que lhe acometia fosse tirado dele. E o Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Isso já é o suficiente. Se nós formos entender, Paulo foi um perseguidor. Paulo consentiu na morte de Estevão. Paulo pegou cartas para aprisionar, para prender. Paulo foi um inimigo da cruz de Cristo. E agora, com tudo isso contra ele, o Senhor diz para ele assim: olha, Paulo, se eu for te dar o que você merecia exatamente, eu estou dizendo com as minhas palavras, se eu fosse te dar exatamente o que você merecia, era a morte. Mas eu te cobri com a minha graça. Você tem desfrutado da minha presença. Você tem sido favorecido em fazer a minha obra. Contente-se com isso. Nós precisamos aprender a viver com este contentamento de que quem nos recompensa é o Senhor. Todo o trabalho que nós fazemos para a obra do Senhor é o Senhor que nos recompensa. E só fazemos isso porque o Senhor nos permite, pela sua graça, Ele nos dá o favor de sermos participantes da sua obra. A palavra diz que os próprios anjos queriam fazer o que nós estamos fazendo aqui. Mas esta missão foi dada a nós, que um dia fomos inimigos de Cristo. Porque o homem, quando pecou, ele se tornou inimigo de Deus. Nos tornamos inimigos de Deus. Jesus, depois de ser batizado, a palavra diz lá em Mateus capítulo 4, que ele foi conduzido ao deserto. E depois de 40 dias, ele teve fome. E o diabo se apresenta, começa a confrontar ele, dizendo: olha, se você é realmente o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se Jesus tivesse transformado, Jesus não teria pecado em nada. Mas o que Jesus demonstra para ele, Jesus fala: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava mostrando que ele não veio para servir ao diabo. Eu não tenho de te fazer nada do que você me pede. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. E a minha confiança está em Deus. O diabo tentou a Jesus a deixar a sua confiança, a sua dependência de Deus. E é o que o inimigo tem feito nos dias de hoje. Nos tirar da dependência de Deus. Depois ele diz assim: olha, se você é o Filho de Deus, lança-te daqui de cima,
Porque está escrito que ao seu respeito ele dará a ordem aos seus anjos para que você não tropece. E Jesus disse, olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Muitas das vezes é assim que o inimigo tem feito para nos tirar dos caminhos do Senhor, criando situações que nos faça contestar aquilo que nós temos passado e vivido. É uma enfermidade, é um desemprego, é um problema de família, é um vício dentro da família. E começamos, tentar a Deus, Ele nos induz a isso, a tentar a Deus. Ah, Senhor, se o Senhor me ama mesmo, então o Senhor resolve essa situação. Não é dessa forma. Não é dessa forma. O Senhor não tem que fazer nada por nós. Como já disse, a graça do Senhor nos basta. Nós não podemos, quando eu estava no mundo, as coisas não eram assim, eu não tinha esses problemas. Assim era Israel tentando a Deus quando saiu do deserto. Na primeira dificuldade, tive sede, que saudade do Egito. Mas no Egito tínhamos pão e tinha açoite também. No Egito você era escravo, você não era filho. O inimigo, muitas das vezes, ele nos induz a tentar o Senhor. Se o Senhor não me considera filho, Ele te considera filho, sim. Ele te considera filho, sim. Só que isso não é porque você é filho que Ele vai te dar tudo o que você quer. E nós precisamos entender como funcionam as coisas com o Senhor. E depois Ele diz assim, olha, levou ele ao lugar mais alto e disse, esses reinos são meus. Tudo que tem nele está sob meu domínio. E eu posso te dá-lo se você prostrado me adorar. E o Senhor Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito que somente ao Senhor teu Deus adorarás. E o inimigo, ele tem trazido muitas das vezes, muitas ofertas tentadoras para tirar-nos dos caminhos do Senhor, para entrarmos muitas das vezes por um caminho ilícito. No nosso trabalho, olha, você só vai subir aqui se você começar a fazer coisas ilícitas. É um desvio aqui, é uma corrupção ali, é fazer vista grossa em alguma coisa errada que você encontrou, é aceitar um suborno, é fazer um caixa 2, é deixar uma pessoa mais qualificada para colocar alguém que é indicado de um amigo, os laços de amizade, tudo isso que corrompem, que nos corrompem. E muitas das vezes nós aceitamos, porque achamos que o Senhor nos colocou naquela posição, não tem problema nenhum, o Senhor já sabia que seria assim, não. Não adianta nós nos dobrarmos às riquezas deste mundo e no final das contas perder a nossa salvação. Nós não podemos nos dobrar a Baal, como a palavra diz, a Mamon, as riquezas. Nós precisamos ser firmes, nos dobrar somente à presença do Senhor, nos render somente a Deus. Mas Jesus, Ele veio a este mundo para desfazer as obras do inimigo, para nos ensinar como devemos andar e viver. Lá em João capítulo 3, a Bíblia diz que numa noite, um dos príncipes da sinagoga, chamado Nicodemos, vai ter com ele. E começa ali a bajulá-lo, sem mestre, rabi, bem sabemos que é mestre, que as coisas que o Senhor faz, ninguém pode fazer se não for enviado por Deus, mas Jesus já trata de encerrar esse discurso vazio dele e diz, olha, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ficou espantado com aquela resposta. Como pode? Como assim? Como assim nascer de novo? Pode um homem voltar ao ventre da sua mãe para nascer de novo? E Jesus disse, Nicodemos, há tanto tempo que você já é mestre, deveria saber do que eu estou dizendo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Jesus está dizendo que apenas conhecer a palavra de Deus não é suficiente para recebermos a salvação. É necessário uma transformação. É necessário uma mudança de vida. Não é porque frequentamos uma igreja, não é porque ouvimos a palavra do Senhor no domingo ou na quarta-feira, que isso faz de nós aptos a herdar o reino de Deus. O Senhor está dizendo para Nicodemos, da forma que você está vivendo, você não pode entrar no reino de Deus. Mesmo sendo um dos principais da sinagoga, mesmo tendo conhecimento da lei, porque você não vive. Você está apenas ensinando, mas você não vive por ela. Nós precisamos entender que é necessário. Aquele que recebeu a Jesus como seu Salvador, é necessário deixar-se transformar pela palavra de Deus. É preciso nascer da água, ou seja, para nascer, se é preciso nascer, antes é preciso fazer o quê? Morrer. É preciso renunciar a este mundo, ao modo de viver deste mundo. Outro dia eu ouvi uma palavra de uma mulher dizendo assim: cuidado com a maioria. Cuidado com a maioria. E vai dando alguns exemplos. Cuidado com a maioria. A maioria ficou de fora da arca. A maioria gritou para soltar Barrabás. A maioria tem entrado pelo caminho largo, que é o que conduz à perdição. E muitas das vezes temos adotado um sistema de vida que nós somos levados pela maioria, porque achamos que a maioria está fazendo é o certo. Se a maioria está todo mundo fazendo, mas como dizia a nossa boa mãe, você não é todo mundo. E a palavra do Senhor diz exatamente isso. Não vá pela maioria, não é porque a maioria está fazendo que é o certo. Ela diz que caminho largo é o que atrai mais pessoas, é o que tem mais atraído. É preciso morrer para este mundo, é preciso renunciar a esse sistema de vida e confessar a Jesus e agora nascer de novo. Renunciar, confessar Jesus publicamente e agora deixar ser transformado pelo Espírito Santo, para que nós possamos nascer do Espírito. Sermos agora, nascer do Espírito é ser conduzido por Ele, ser transformado por Ele. É preciso vivermos em novidade de vida. João 14, versículo 6. Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Largo é o caminho que conduz à perdição. E a palavra diz que muitos são os que entram por ele. Mas porque é estreito e apertado o caminho que conduz à salvação, poucos são os que a encontram. Ele não está dizendo nem o que entram por ele, mas que o encontram. Mas Jesus, ele se revela o caminho para a salvação. Jesus está dizendo para os seus discípulos aqui: olha, eu vou para outro lugar, vou vos preparar um lugar. Mas vocês conhecem o caminho para onde eu vou para junto do Pai. Mas os seus discípulos não entenderam e disseram: mas que caminho é este? Jesus diz: eu sou o caminho. Eu que conduzo ao Pai. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus está dizendo que Ele é a única forma de viver
é a única forma de alcançarmos a salvação. Não há outro caminho. Andar com Jesus é necessário para alcançarmos a salvação. Estar em comunhão com Ele, estar em comunhão com a sua igreja é necessário para crescermos no conhecimento da palavra do Senhor, para podermos ser transformados pela sua palavra. Hoje nós vemos um grupo de pessoas se autodenominando os desigrejados. Foge disso, irmãos. Foge disso. Porque o Senhor Jesus, Ele morreu por nós para restabelecer a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com o nosso irmão. O diabo desfez esta comunhão. O diabo afetou o relacionamento entre marido e mulher e entre irmãos, mas o Senhor veio restabelecer. O Senhor veio restaurar. O Senhor veio nos proporcionar o caminho da reconciliação com Deus. Para isso se manifestou o Filho, para promover a reconciliação do homem com o Pai, da criatura com o seu Criador. Finalizando, quero que você abra a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus na cruz, ao entregar o seu Espírito e bradar para o Senhor, está consumado. A minha missão foi concluída com a minha morte. Neste momento, Ele está reconciliando o homem com Deus. Antes, nós estávamos mortos. Estávamos mortos por causa dos nossos pecados. O Senhor Jesus, Ele quer promover um encontro novamente daqueles que estão longe dos caminhos do Senhor. O Senhor diz nesta noite que se você receber a Jesus nesta noite como seu Salvador, Ele esquece de tudo aquilo que passou. Ele faz de nós novas criaturas. E Ele não considera mais aquilo que nós fizemos quando estávamos longe dEle, porque o Senhor Jesus, na sua morte, Ele nos reconciliou com o Pai. E agora, Ele faz de nós embaixadores da parte de Cristo. E através de nós, através das nossas vidas, o Senhor roga para que nós nos reconciliemos com Deus. Através de nós, o Senhor vai nos usar para proclamar a salvação, para nós levarmos o evangelho da reconciliação,
Este é o evangelho do reino. Essa é a missão que nos move da mesa de casa até os confins da terra, é levar a possibilidade de reconciliação. Por nós não merecíamos. Nós não somos merecedores. Nós nos tornamos inimigos de Deus. Mas o Senhor Jesus, Ele veio, morreu por nós. Ele cumpriu toda a lei. Ele viveu uma vida sem pecado, para agora nos reconciliar com Deus e desfazer de toda a obra do diabo. Se você tem sido vítima das armações do inimigo, por falta de conhecimento, por falta de comunhão com Deus, o Senhor quer desfazer as obras do diabo. O Senhor quer te livrar, quer te libertar de tudo aquilo que te prende a este mundo, que impede você de liberar perdão, de viver numa vida de depressão, aprisionado nas coisas do passado, uma vida de angústia porque você não consegue perdoar alguém, uma vida destrutiva porque a falta de perdão, ela vai nos corroendo, ela vai nos destruindo. O medo de morrer, medo de viver, tudo isso são prisões que o inimigo tem colocado, que o diabo tem lançado sobre aquele que está vivendo pela sua própria sorte. Mas o Senhor, Ele te oferece um novo caminho, que é Jesus. E você pode ser transformado, pode ser liberto desses sentimentos que te destroem. Você pode ser transformado numa nova criatura e agora ser participante das bênçãos do Senhor. Então, se você deseja voltar aos caminhos do Senhor ou receber a Jesus como seu Salvador, hoje você tem esta oportunidade. Amém?